O Congresso Nacional tem avançado com projetos de lei que vêm chamando a atenção da ONU, principalmente ao que se refere aos direitos dos indígenas. Essas medidas que querem adotar em terras reservadas aos nativos são visando principalmente a facilidade em explorar recursos naturais, passando por cima dos direitos dos povos locais e ferindo a imagem do Brasil em relação à Organização das Nações Unidas. A ONU tem um plano com 17 objetivos para cumprir até 2030, que vão desde a erradicação da pobreza até novas parcerias e meios de implementações. O Congresso disse que não teria violado os direitos indígenas, afirmando que na região dos Ibiramas Lacranhos não havia habitantes, enquanto os nativos dizem que na verdade foram expulsos desta terra. Sabemos que a intenção disso tudo é obter ouro e riqueza respeitando os locais. Amigos, a ganância cada vez mais tem destruído o mundo, e as igrejas com as leis bíblicas se posicionam em contramão aos avarentos. Veja o que diz na Bíblia em relação à avareza dos homens em Hebreus 13, no versículo de 5 a 8. Sejam vossos costumes sem avareza, contendo-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousamos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para que a sua maneira de viver, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Aqui em Hebreus relata principalmente para se contentar com o suficiente, pois ter mais que isso causaria apego material, a chamada avareza. Deus não mudou. E o que isso significa? Que podemos sim vivermos apenas com o necessário, pois o provedor ainda é o mesmo. Não precisamos passar por cima da individualidade alheia para obtermos o nosso sustento, pois desrespeitaríamos o nosso próximo, cujo versículo já nos foi alertado em Mateus 22, versículo 39, que diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não precisamos fazer mal ao próximo para ganhar o nosso sustento, pois Deus é o provedor ontem, hoje, amanhã e eternamente. Enquanto as promessas políticas não forem cumpridas e não ter consequência para isto, muitos entrarão no poder e desviarão com o que seria o objetivo proposto antes das eleições, como acontece na página de divulgação da Agência Brasil, dizendo sobre os comprometimentos contraditórios. O governo atual, apesar de ter comprometido a proteger os direitos indígenas e o meio ambiente, tem enviado sinais contraditórios em relação ao marco temporal. A ministra dos Povos Indígenas e a presidente da FUNAI o rejeitam veementemente. O ministro da Agricultura disse ser favorável durante uma entrevista, e o advogado-geral da União ainda não revogou o parecer de 2017, diz em nota a organização. Quem quer o bem dos povos indígenas, no caso a presidente da FUNAI, cujo trabalho é protegê-los, vai contra quem quer apenas explorar os recursos naturais, no caso quem aprova esse projeto de lei que estão movendo o Congresso Nacional, nesse caso o ministro da Agricultura. A política por si só é movida por interesses de ganhos minoritários e prejuízos para a maioria que não fazem parte deste meio. Mas Deus veio por todos sem fazer separação de povos, como diz em Romanos capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Eu sou Bruno Marques, muito obrigado por terem assistido o primeiro vídeo do canal Passagem Celestial. Se inscrevam para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!